Bom dia, irmãos. Eu fico assim sem palavras por tanta bondade. E confesso aos irmãos de que a gente gosta de ser paparicado, né? Gosta. Mas há também um carinho especial aqui pelos irmãos, por essa igreja, porque eu percebo o quanto essa igreja é amável e isso faz uma diferença. Que Deus seja louvado pela vida de cada um. E eu também quero cumprimentá-los como missionários. Também cumprimentar aos amigos, aos irmãos que vão nos assistir aí pelas redes sociais. Que Deus possa levar a vida de cada um as mesmas bênçãos que está trazendo aqui para nós. Mas por que chamá-los de missionário? Qual foi o projeto missionário feito hoje pela manhã? Quantas pessoas estão aqui na igreja? Você já parou para pensar? Quantas pessoas estão aqui? Fisicamente algumas, mas quantas irão assistir essa mensagem no decorrer dos dias? Mas e se a igreja não tivesse aberto suas portas hoje por falta de membresia? Quantas pessoas assistiriam essa mensagem? Então, irmãos, quando nós viemos à igreja, nós estamos sendo missionários. Nós estamos pregando a mensagem. Quando nós viemos à igreja, nós damos a oportunidade dos nossos vizinhos verem que existe algo diferente em nossas vidas, que existe algo de especial para o dia do sábado. E esse algo especial é o encontro na casa do Senhor. Estamos sendo missionários. Uma vez eu ouvi um pensamento que dizia assim: pregue de Jesus sempre, e quando for necessário, use as palavras. Que tipo de pregação é essa? A pregação pelo testemunho. Irmãos, a pregação do testemunho tem um poder tão grande, tem uma abrangência tão grande. Pastor Fernando Iglesias canta um hino de que aí quando ele chega no céu, alguém bate nas costas dele e diz assim: obrigado, eu estou aqui porque você um dia foi o meu pastor, porque você um dia pregou para mim. Nós vamos encontrar no céu pessoas, irmãos, que vão chegar lá, não por conta do que falamos, mas por conta daquilo que nós fizemos e testemunhamos. Então que Deus seja louvado pela presença de cada um. Esta manhã eu gostaria de ver com os irmãos, eu vou tentar ser assim bem sucinto, já que não vai ter a galinhada, né? Mas vamos ver se a gente não fica até as 2 da tarde. Tá bom? Vamos aqui a um tema e vamos tentar ser bem sucintos. Quando Jesus conversou com Pedro, lá naquela praia, e Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Aí o Pedro ali respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Até ali, nada demais. E aí Jesus disse: Pedro, então faz o seguinte, apacenta as minhas ovelhas. Alguns pregadores usam muito dessa mensagem para dizer assim: Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se ele o amava, porque Pedro também negou Jesus por 3 vezes, então foi para haver uma compensação. Eu já usei esse termo em alguma mensagem. A gente usa isso. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se ele o amava, simplesmente porque ele negou Jesus 3 vezes. Então ali ficou no 0-0, dando empate. Aquilo que Pedro perdeu, Pedro acabou reconquistando. Pedro, tu me amas? E na 3ª vez, assim, parece que Pedro sente algo pesado. Ele diz assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Por que a insistência de me perguntar? Jesus não estava interessado em ouvir Pedro falar as 3 vezes que o amava. Jesus não estava interessado em ouvir Pedro. Jesus estava interessado em que Pedro se ouvisse. E que Pedro fizesse uma introspecção. Mas espera lá um pouquinho. Então tem alguma coisa de errado na forma que eu estou verbalizando. Porque Jesus não está entendendo, ou eu não estou sabendo explicar o ponto desse amor. Queridos, e se Jesus nos perguntasse hoje: Jerônimo, tu me amas? Se Jesus perguntasse para nós: tu me amas? Como é que nós responderíamos? O livro de Gálatas, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso 16, para nós introduzirmos o tema dessa manhã. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre esse amor. Gálatas, no capítulo 2, aqui, e no versículo
16. Aqui o apóstolo Paulo vai nos trazer um vislumbre de algo que muitas vezes passa despercebido e nós não nos preocupamos ou não entendemos. Gálatas capítulo 2, versículo 16, que diz assim, ó: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A gente poderia dividir esse texto aqui em duas partes. A primeira parte, com uma explicação bem simples, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. O que são obras da lei? Aí ele continua: temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Olha o que nos traz a justificação. Não são as obras da lei, mas a fé em Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo nesta carta à igreja dos Gálatas? Gente, não basta dizer que guarda a lei, não basta dizer que guarda a lei, não basta dizer que está guardando os mandamentos, porque isso não justifica, isso não salva, isso não perdoa, isso não encaminha para o céu. Mas então, pere um pouquinho. Por que a necessidade da guarda da lei? Agora olha comigo lá em Êxodo capítulo 19, vai lá no Velho Testamento, Êxodo capítulo 19, o verso 4. Êxodo 19, verso 4. Aqui o contexto é Jesus chama Moisés lá no Monte Sinai, e agora ele conversa com Moisés e diz para Moisés: Moisés, nós vamos falar isso aqui para o povo. Nós vamos falar essas coisas para o povo. Mas Deus conversa com Moisés antes disso, e ali a partir do verso 4 ele diz assim, Êxodo capítulo 19, verso 4 em diante diz: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos livrei e como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Olha o verso 5, que é o verso principal para esse contexto aqui. Verso 5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E o verso 6 diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus orientou aqui Moisés a dizer que se o povo guardasse a sua aliança, aqui na minha tradução diz, eu uso um outro termo aqui, se guardardes o meu concerto. E aí quando a gente vai ali próximo do capítulo 19, vai para o capítulo 20, Deus então apresentou para o povo a sua aliança, o seu concerto. Que aliança e que concerto foi esse? Os 10 mandamentos. E ali Deus apresentou para o povo os 10 mandamentos. Olha, essa daqui é a minha aliança, esse aqui é o meu concerto. Enquanto vocês guardarem isso aqui, vocês serão o meu povo particular, especial, um povo de sacerdotes. Ou seja, Deus está dizendo o quê? Vocês precisam guardar a lei. Só que Paulo diz assim, olha, vocês não devem esperar a santificação, vocês não devem esperar a graça pela guarda da lei. E agora, como é que funciona isso? Parece que Paulo disse uma coisa e Deus disse outra. E onde está o ponto de equilíbrio dessa situação? Eu usei aqui, eu lembro na última mensagem, 2 exemplos típicos de quem guardou e quem não guardou a lei. Mas eu vou usar de novo. Lembra do jovem rico? Está lá, se não me engano, Mateus capítulo 22, a história dele. O jovem chegou para Jesus e perguntou assim: Senhor, bom mestre, o que devo fazer para ser o quê? Salvo. O jovem queria saber qual era a sua forma de vida na terra para ser salvo. Ele queria a salvação. E o que é que Jesus fala para ele? Olha, tens guardado os mandamentos? Percebam que Jesus está endossando o que Deus falou no Sinai. Tem guardado os mandamentos? Mas será que Jesus está falando dos mesmos mandamentos que Deus falou no Sinai? O que é que o jovem disse para ele? Sim, Senhor. Eu tenho guardado eles desde a minha meninice. E ainda Jesus fala assim:
Quando ele pergunta, tem guardado os mandamentos? Ele dá os exemplos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, Jesus estava falando da mesma lei que Deus falou no Sinai. Da mesma lei que Deus falou no Sinai. Aí o jovem pergunta, o que eu faço para ser salvo? Guarda a lei que Deus falou no Sinai que se deve guardar. Mas o apóstolo Paulo vem e diz assim, olha, ninguém é justificado pela lei. Afinal de contas, cadê o ponto de equilíbrio desse negócio? Aí o jovem disse assim, Senhor, eu tenho guardado esses mandamentos aí desde que sou criança. Lembra do ladrão da cruz? Foi outro exemplo que eu usei da outra vez. O Dimas, o ladrão da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus disse para o Dimas? Oh, meu Deus, como eu queria que Jesus me dissesse isso hoje. Certamente estarás comigo no paraíso. Que lei que o Dimas guardou, meus irmãos. Que lei que o Dimas guardou. Por que Jesus não perguntou para ele assim, ô Dimas, tu tem honrado pai e mãe, não tem matado, não tem adulterado, não tem furtado? Jesus perguntou isso para ele. Não, mas ofereceu a ele a salvação, garantiu a Dimas a salvação. Qual foram os mandamentos que Dimas guardou? Qual foram os mandamentos que o jovem rico guardou? Cadê o ponto de equilíbrio dessa situação, irmãos? Devemos ou não devemos guardar a lei? Devemos fazer o que está escrito na lei ou não precisamos fazer o que está escrito na lei? Cadê o ponto de equilíbrio? O que é que Jesus falou para o jovem rico no final da conversa? Só uma coisa então está te faltando se tu quer a salvação. Vai, vende tudo o que tu tem e dá a quem? Aos pobres. Depois faz o quê? Vem e me segue. Então simples, guardou a lei. Aquela coisa pesada nos ombros a vida inteira, agora faz uma coisa simples. Vende tudo que tu tens. Vende o teu sítio, Jerônimo. Vende teu carro. Dá aos pobres. E depois vem e me segue. Simples. Queridos, quando Jesus falou essas coisas para o jovem, o que foi que ele fez? Entristeceu-se e foi embora. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a lei que o jovem guardou? Vamos ver a resposta de Jesus? Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 36 e o versículo 40, até o versículo 40. Mateus capítulo 22. Tinha uns espertinhos. Mateus capítulo 22. Tinha uns espertinhos que tentavam, de vez em quando, passar uma conversa em Jesus. Tinha uns espertinhos que de vez em quando tentavam passar uma conversa em Jesus. E aqui esses espertinhos tentaram passar uma conversa em Jesus. E sabe, irmãos, que bom que esses espertinhos existiram, porque foi a resposta de Jesus para os espertinhos que hoje nos traz o ponto de equilíbrio dessa situação. Olha o que diz ali Mateus 22, a partir do verso 36. Diz assim, os espertinhos perguntando, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Veja o que eles estão perguntando sobre os mandamentos da lei do decálogo, aquela que Deus trouxe no Sinai, aquela que Jesus questionou o jovem rico e aquela que Paulo falou lá em Gálatas. Os espertinhos estão perguntando sobre essa lei, não é sobre outra. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Verso 37, Jesus vai responder. E disse-lhes Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O que é que Jesus disse que a pessoa deve fazer? Amar a Deus. O primeiro grande mandamento é amar a Deus. Aí Jesus continua ali, né? No verso 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Verso 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, quando o apóstolo Paulo lá em Gálatas diz que não adianta nós vivermos a lei, porque nós não vamos ser justificados por ela, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a essência da lei não está nos nãos.
Não farás para ti imagem, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho com o teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Queridos, tem muita gente hoje vivendo os nãos da lei. Os nãos da lei. É mais fácil. É a aparência, é a superfície. Estão vivendo os nãos da lei. O jovem rico estava vivendo os nãos da lei. Os nãos. E há um texto lá que diz que esse jovem, a senhora White escreve sobre ele, diz que ele era um jovem irrepreensível na sua conduta. Na sua conduta. Mas era alguém que estava vivendo na superfície, estava vendo nos nãos a essência da lei. Porque quando Deus promulgou no Sinai os nãos, ele estava falando com um povo que não sabia o que era amor. Você já pensou 400 anos, 430 anos de escravidão, levando chibatada, passando pela pior miséria que o ser humano pode passar. E aí Deus vem dizer assim, agora vocês têm que amar os egípcios. Vocês acham que ia dar certo? Vocês acham que aquele povo ia amar os egípcios? Deus não falou em amor. Deus falou dos nãos. Olha, essa daqui é a conduta, vocês precisam viver dessa forma. E agora o jovem rico vem e vive na superfície, vive os nãos da lei. E tem muita gente vivendo os nãos da lei, achando que é a essência. Mas aí quando Jesus vem e pede algo mais... Sabe o que acontece com quem vive a essência, achando que os não são a essência? Quando Jesus vem e pede algo mais, quem vive o não achando que é a essência, respinga como fez o jovem rico. Porque quando Jesus me diz assim, se te pedirem a túnica, entrega a capa. Jesus está me chamando para sair da superfície e ir para a profundidade. Vai mais fundo. Quando Jesus me diz assim, se te pedirem para andar 1 milha, ande a 2ª milha. Jesus está dizendo, sai da superfície e vai na profundidade. Quando Jesus diz assim, se te baterem do lado do rosto, oferece o outro lado. Jesus está dizendo para mim, sai da superfície, vai na profundidade. Queridos, a essência da lei não está nos nãos. A essência da lei está no amor. A essência da lei não são os nãos. A essência da lei é o amor. São João 14, versículo 15, Jesus diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então a pergunta para essa manhã, talvez fosse a seguinte, será que nós estamos dispostos a amar? Estamos dispostos a amar? A amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos? Aqui está a essência e é para esse foco que nós devemos olhar. Não temos que olhar para os nãos, a conduta, o exterior. Nós precisamos olhar para o cerne, para a raiz, para o amor. É para cá que nós temos que olhar. E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Nós precisamos olhar para Jesus, não para os nãos da lei, porque por Jesus somos justificados. E quando nós olhamos para Jesus, Jesus nos pergunta, Pedro, tu me amas? Kleber, tu me ama? Jerônimo, tu me ama? Darcy, tu me ama? E quando Jesus vem com essa pergunta, irmãos, nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta. Só que aí eu quero piorar a situação. A essência da lei é o amor. E a essência do amor qual que é? Servidão. Deus é amor. Deus é amor. Mas a essência do amor é a servidão. E sabe quem foi que disse isso? Jesus, quando falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Isso é amor. Amor é estar pregado no madeiro, dilacerado,
com uma coroa de espinhos, com uma lança passando no seu ventre, e olhar para o céu e dizer assim: Pai, perdoa todos eles, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Isso é servidão, isso é a essência do amor. Queridos, servidão, amor a Deus, servidão para com Deus é dizer: Senhor, que se cumpra a tua vontade na minha vida e não a minha vontade. Será que nós estamos dispostos a fazermos isso? Será que nós estamos dispostos a pegarmos a nossa vontade? Eu estou falando do dia a dia, das coisas cotidianas, não do sábado de estar na igreja, não de devolver o dízimo, a oferta, não disso. Eu estou falando lá no cotidiano: Senhor, agora nesse momento eu vou temperar a galinhada. Algo que está aqui não te satisfaz. Eu estou disposto a dizer: Senhor, se cumpra a tua vontade, não a minha. Irmãos, estou falando de coisas simples, das coisas do dia a dia, daquelas escolhas do tipo assim, vou levantar e vou escovar os dentes. Não, está frio, vou continuar dormindo. Escolhas simples do dia a dia. As coisas do dia a dia. Eu estou dizendo: Senhor, cumpra-se a tua vontade e não a minha. Quando eu abro o meu telefone, quando eu abro as minhas redes sociais, quando eu vou para a internet, será que as coisas que eu vou olhar, eu tenho a coragem de dizer: Senhor, que se cumpra a tua vontade, que eu olhe as coisas que tu pode olhar e não as coisas que eu quero olhar? Será que quando eu vou falar de alguém, eu lembro de dizer: Senhor, que se cumpra a tua vontade, que eu fale não aquilo que eu quero falar dessa pessoa, mas que eu falo aquilo que tu queres, que as pessoas escutem dessa pessoa? Nas coisas simples, irmãos. E aí vem o amor ao próximo, a servidão do amor ao próximo. Sabe aquele colega de trabalho que tem nos prejudicado, que tem nos desaforado, que tem causado um mal-estar? Estamos nós dispostos a amá-lo, a compreendê-lo, a darmos mais uma chance? Estamos dispostos a servir essa pessoa? Estamos dispostos a servir aqueles que não nos servem? Estamos dispostos a tratar bem aqueles que não nos tratam? Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente abandonando a igreja porque chegou na igreja e não foi cumprimentado por alguém. Tem muita gente abandonando a igreja porque soube que na igreja alguém fez uma fofoca a respeito da sua vida. Está errado quem fez a fofoca? Claro que está longe de Jesus. Está errado quem não cumprimentou? Claro que está longe de Jesus. Às vezes é por um descuido. Mas pode ser que não tenha todo esse carisma, pode ser que não tenha, enfim. Mas abandonar a Cristo por conta dessas coisas é estar na superfície, não é estar na profundidade. Não é entender que eu não estou na igreja para ser servido. Eu estou na igreja para servir a igreja. Eu estou na igreja para servir a obra. Os meus talentos são para servir a obra. Os meus dons são para servir a obra. Independente do que o irmão do meu lado no banco faz ou deixa de fazer. E aí se Jesus me perguntar: tu me amas? E foi o que ele fez com Pedro. Pedro, tu me amas? Esse era o requisito. Esse era o requisito para Jesus dizer assim: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro não poderia ser um pastor de Jesus se não amasse as pessoas. E se não amasse a Jesus? E Pedro não poderia amar a Jesus e não poderia amar as pessoas se não fosse um servo, se não tivesse uma vida de servidão. E isso é muito claro na vida dos discípulos, irmãos. Isso ficou muito claro na vida dos discípulos. Esses homens só receberam poder. Esses homens só foram batizados pelo poder do Espírito Santo. E nós também estamos aguardando esse batismo. Esses homens só foram batizados pelo poder do Espírito Santo quando passaram a ser servos e deixaram de querer ser o do lado direito e o do lado esquerdo no reino do Senhor. Nós muitas vezes estamos perdendo o foco, estamos deixando de olhar para a essência, achando que o não é a essência da lei, que guardar o mandamento é a essência do amor. Está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. Precisamos fazer uma avaliação. E aí, vai comigo lá em Mateus capítulo 19, verso 23. Olha só que legal. Mateus 19, verso 23. Eu já estou encerrando aqui, irmãos. Mateus 19, verso 23 em diante.
Os discípulos fizeram uma perguntinha. Eles fizeram uma perguntinha. Mateus 19, verso 23 diz assim, ó. Disse então Jesus aos seus discípulos. Isso aqui foi depois do contexto ali do jovem rico, tá? Quando o jovem foi embora. Porque o jovem, no final das contas, irmãos, não guardou lei nenhuma. Ele precisava apenas vender o que tinha e dar aos pobres. Nem amou a Deus para atender um pedido de Jesus e nem amou ao próximo para dar tudo o que tinha. Não guardou mandamento nenhum. Verso 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Para um pouquinho aqui. Jesus poderia dizer aqui uma outra coisa, irmãos. O contexto aqui era o jovem rico, mas Jesus poderia dizer aqui o seguinte: é mais fácil. Quão difícil vai ser para um arrogante entrar no reino dos céus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha. Quão difícil vai ser para um mentiroso entrar no reino dos céus? Mais fácil é um camelo passar pelo fundo da agulha. Quão difícil vai ser para um avarento entrar no céu? Mais fácil é um camelo passar pelo fundo da agulha. O contexto aqui era o jovem rico, mas poderia ter sido em outro contexto. E na minha vida, qual seria o contexto se eu estivesse nessa história? O que será que Jesus dizia? O que será que Jesus iria ensinar aos discípulos? Aí quando os discípulos entenderam, mas gente do céu, que coisa mais complicada. Aí os discípulos fazem a seguinte pergunta para Jesus no verso 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, admirando-se muito, disseram, dizendo: quem, pois, poderá se salvar? Quem, pois, poderá se salvar? Os irmãos conhecem alguém perfeito nessa terra? Eu não conheço. E conheço um muito imperfeito, irmãos. Eu conheço um camarada muito imperfeito. Eu vejo ele todos os dias quando eu me olho no espelho. Muito imperfeito. Algo que concorda com o que os discípulos perguntaram para Jesus. Então, quem poderá se salvar? Quando eu me olho no espelho, eu pergunto para Jesus: Senhor, como é que eu vou poder me salvar? Porque eu sei de coisas que os irmãos não sabem. Eu faço coisas que os irmãos não sabem. Senhor, como é que eu vou me salvar? O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, diz que quando nós olhamos para Jesus, nós somos justificados. E aqui Jesus respondeu no verso 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. A Deus tudo é possível. Queridos, muitas vezes nós estamos buscando a fonte errada. Estamos olhando para o foco errado. Estamos vivendo na superfície. Deus está nos chamando para vivermos na profundidade. Porque quando nós vivemos na superfície, pode acontecer de um dia Deus pedir algo mais e nós não termos condição de fazer. O Jerônimo estava falando aqui sobre o final dos tempos, quando Satanás vai personificar a volta de Jesus, e nós estamos próximos disso. Jesus falou dos falsos profetas, nós já estamos vivendo isso. Nós já estamos vivendo esse tempo, esses momentos. Queridos, se nós não estivermos todos os dias olhando para a essência da lei, que é o amor, fazendo da nossa vida uma vida de servidão, não importa a quem seja, não importa para quem, mas fazermos uma vida de servidão, olharmos para Jesus. Quando Jesus nos chamar para trabalharmos na profundidade e não na superfície, nós também vamos respingar, como fez o jovem rico. Nós precisamos ter raiz com Jesus. Nós precisamos ter cerne com Jesus. Nós precisamos ter ligadura com Jesus. No livro de João ele fala lá: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês ficarem ligados a mim, vocês vão dar frutos. Mas tem gente tentando ser um ramo desligado da videira, vivendo na superfície. Irmãos, que Deus possa nos ajudar a termos uma vida de consagração, uma vida de unidade com Jesus, uma vida de colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. E se isso for difícil, irmãos, porque isso não é humano, isso é divino. A Bíblia diz que Deus é quem opera tanto o querer quanto o efetuar. E o hino que nós cantamos, ele dizia assim: quando Deus se levantar, quem o impedirá? Quando Deus se manifesta, ninguém o faz parar.
Nós precisamos olhar para Cristo. Precisamos viver de acordo com a vontade do Senhor. E quando todas essas coisas acontecerem, irmãos, nós vamos estar firmes, porque nós já vamos estar andando com Jesus na profundidade e não na superfície. A lei, a raiz da lei não são os nãos, é o amor. E a raiz do amor é a servidão. Que Deus possa nos abençoar para alcançarmos esse nível na nossa vida espiritual. Deus abençoe. Amém.